Sejam todos bem-vindos ao CEL. Sim, CEL, Centro de Estudos Ubaldianos, Brasil. Uma boa tarde a todos, uma boa noite ou bom dia, depende do horário que você está nos assistindo. Nós estamos estudando a Grande Síntese, que é o segundo volume da obra de 24 volumes de Pietro Ubaldi. Nós já estamos no capítulo 31 de A Grande Síntese. Cortemos aqui no capítulo 31, significado teleológico do tratado. Significado teleológico do tratado, ou seja, qual o objetivo desse tratado que é a Grande Síntese? O objetivo é nos habilitar a pesquisas por intuição. Então, esse é o título. Capítulo 31, significado teleológico do tratado. Pesquisa por intuição. Bem, sua voz disse assim: sob minha direção, recomeçai comigo vossa viagem, mais do que dantesca, através do universo. A estrada é longa, o panorama é amplo, e vosso pensamento corre o risco de perder-se. Desejáveis provas e demonstrações. Aqui as tendes, em profusão. Normalmente as pessoas querem provas, demonstrações de que a Grande Síntese é uma verdade nessa revelação. E aqui teremos muitas provas, muitas demonstrações, principalmente nos próximos capítulos. Segue-me. Em minha argumentação cerrada, maravilhosa correspondência de toda a fenomenologia existente com o princípio único que vos expus. Quer dizer que a sua voz já expôs até agora para nós um princípio único de toda a fenomenologia do universo. Então ele está dizendo isso. Para segui-lo, né? E levar-vos-ão até o fim. Logo que tivermos atingido as conclusões de ordem moral e social, a enfrentar esse dilema. Depois que a gente ler a Grande Síntese, compreender a Grande Síntese, vamos enfrentar um dilema: ou admitir todo o sistema de a Grande Síntese, ou não admitir nada. Se o sistema corresponde à verdade em tantos fenômenos conhecidos, a Grande Síntese demonstrou tantos fenômenos que já era conhecido, isso em 1932, e os que não eram conhecidos em 32 foram provados posteriormente, na atualidade. Então, se o sistema de a Grande Síntese corresponde à verdade em tantos fenômenos conhecidos, deve também corresponder à verdade aos fenômenos que não conheceis, nem podeis controlar, admitir e seguir os princípios de uma moral superior, parte integrante do sistema. Não será mais questão de fé, mas questão de inteligência. Depois que nós lermos a Grande Síntese, depois que nós compreendermos a Grande Síntese, haverá em nós mudança para melhor, para criaturas mais compreensivas, mais tolerantes, criaturas mais caridosas, humildes, confiantes em Deus. É isso que é o objetivo de a Grande Síntese também. Então não vai ser uma questão de inteligência, não vai ser uma questão de fé. Essa é uma questão de inteligência, admitir a Grande Síntese. Depois disto, todo homem dotado de inteligência terá o dever de honestidade e justiça. Lendo a Grande Síntese, é um dever nosso ser honesto e justo. Diante da demonstração evidente que coloca a questão moral na base do dilema, compreender ou não é mais lícito duvidar e fugir. O malvado
só poderá ser inconsciente ou de má fé. Não se poderá mais discutir uma ciência da vida que está baseada numa concepção teleológica que corresponde aos fatos e que está em relação harmônica com o desenvolvimento de todos os fenômenos. Não mais construções do todo isolado do resto do mundo fenomênico, indemonstráveis, frequentemente uma nota dissonante no grande concerto do universo. Não mais, como em tantas filosofias, uma ideia particular elevada a sistemas. Depois de compreender a grande síntese, a gente vai observar que os fenômenos correspondem à realidade. Então, não é uma filosofia como tantas outras que são ideias particulares, ideia daquele filósofo, levada a sistema. Não. A grande síntese trata de filosofia, mas de uma filosofia universalista, exposta aqui pela sua voz, que é uma entidade, né? Nós sabemos quem é, que está muito acima dos níveis de intelectualidade e moralidade dos terráqueos. Sua voz, Pietro Baldi não falava quem era, mas é Jesus de Nazaré. Nós sabemos disso. Como um verdadeiro edifício erguido sobre fundamentos vastos, como o infinito, o homem é considerado em relação às leis da vida e estas leis em relação à lei do todo. Uma vez completado o tratado, uma vez concluído o estudo de A Grande Síntese, não será mais lícito, racionalmente, ao homem isolar-se em seu egoísmo, indiferente ou agressivo, pois tudo é organismo. Também a coletividade é organismo. Também a coletividade. Esta não pode ser senão um organismo. A própria coletividade é um organismo. Nós, seres humanos, somos elementos desse grande organismo que é a coletividade. Até mesmo em sua forma, esta teleologia que estou desenvolvendo corresponde ao princípio orgânico e monístico do universo. Então, corresponde a esse princípio orgânico, todo estruturado do universo, e de que o universo tem um princípio único, uma lei única. Por isso, esse conceito, esse princípio monístico do universo. Observai como é pouco o que estou demolindo, e como, ao invés, cada palavra tem sua função construtiva. Observai como é pouco o que nego, diante de tudo o que afirmo. A sua voz tem mais afirmado aqui do que negado. Então, essa é uma observação muito importante. A sua voz não está destruindo filosofias, não está destruindo a ciência, não está destruindo a religião, mas está complementando, construindo e mostrando o caminho, não trazendo hipóteses, não, mas trazendo a visão do universo, como o universo funciona. Evito agressões e destruições. Fujo de vossas inúteis divisões, divisões como materialismo e espiritualismo, positivismo e idealismo, ciência e fé. Ele não faz essas divisões. Ele evita também essas divisões. Divergências transitórias vos atormentaram nos últimos decênios, mas eram necessárias para preparar-vos à maturação de hoje, que é o momento da fusão e da compreensão entre uma ciência
que se tornou menos dogmática, menos soberba, menos orgulhosa e mais sábia em sua atenuada pressa de conclusões e deduções. Uma ciência que hoje não vai apressadamente às conclusões e deduções. Isso é muito bom, melhorou. E uma fé mais iluminada e consciente. Eu sou tanto uma como a outra. Meu olhar é bastante amplo para compreender ao mesmo tempo os dois extremos, o princípio da matéria e o outro extremo, o princípio do espírito. Esta minha apologética da obra divina é novo benefício que vos chega do alto. Esta apologética, a grande síntese, esse tratado, é uma demonstração da fé raciocinada. É uma demonstração da fé com a razão. Então, essa é o que ele disse aqui. Que esta minha demonstração da fé com a razão sobre a obra divina é um novo edifício, nova revelação, que vos chega do alto. É uma demonstração que presume que sois conscientes, que sois adultos e que sois maduros. Então a grande síntese veio em 1932 a 1935, considerando que nós já estávamos conscientes, maduros e adultos. Vossa responsabilidade moral crescerá como nunca, se ainda quiserdes insistir nas velhas sendas da ignorância ou da ferocidade. Então, quer dizer, depois de ter observado esse tratado, que é a grande síntese, nós não podemos insistir na ignorância, nem na ferocidade. Eu sei, a sua voz está afirmando, o misionismo atávico de vossa orientação psicológica é imensa barreira, imensa massa negativa e positiva e passiva. O misioneísmo é o medo irracional do novo. O misioneísmo atávico é o medo irracional herdado do que é novo. Tudo que é novo traz medo às pessoas, terráqueos. Então isso torna-se um obstáculo para a sua voz, uma massa negativa e passiva, que me resiste com sua inércia, um obstáculo para a sua voz. Qualquer mente humana se despedaçaria sem mover esse medo irracional, herdado, do que é novo. Então qualquer mente humana despedaçaria, sem movê-la contra essa muralha gigantesca. Mas, a sua voz afirma, meu pensamento é um fulgor que abalará as mentes. Se possuis toda a resistência da matéria inerte, eu possuo todo o poder do pensamento dinâmico que desce relampejando do alto. Sua voz desce das altas esferas espirituais com o poder de convencer, de demonstrar, porque não vem trazer hipóteses, não vem dizer acho que é, mas vem afirmar e demonstrar como é. Vossa psicologia é um fenômeno com a sua própria velocidade e massa, lançado ao longo de uma trajetória que resiste a todo o desvio.
nossa psicologia resiste a todo o desvio. Mas eu represento um princípio superior a esse fenômeno e intervenho no momento em que, por sua maturação, a lei impõe uma mudança de rota. A nossa psicologia humana não quer desvios, quer manter-se naquela mesma direção, mas a sua voz intervém, com uma capacidade muito grande e impõe uma mudança de rota para nosso benefício, para nossa felicidade. Chegou o momento, e vós subireis. Chegou o momento, são chegados os tempos, amadureceu-se os tempos, e vós subireis. Cada vez percebeis melhor o centro deste pensamento que se vai desenvolvendo. Não é, nem pode ser esse pensamento de vosso mundo. Então nós estamos aderente, observando, junto com sua voz, esse pensamento que está sendo desenvolvido, esses conceitos que estão sendo desenvolvidos, mas percebemos que não é deste mundo. Imagina, isso escrito em 1932, hoje, 2018, daí mais de 80 anos. Então, para hoje as pessoas acham que é novidade, que é um pouco difícil. Imagina há 80 anos atrás. Então, esses conceitos não são conceitos, esse tratado, a grande síntese, esse grande resumo, não é de inteligências aqui da Terra. Ele tem que vir do alto, porque é muito conceito, é muita coisa nova e demonstrando a perfeição de tudo. Então, é uma síntese, é um resumo tão grande, a grande síntese, poderosa e exaustiva, que jamais foi proferida na Terra. É inédito. Essa revelação de grande síntese, ela é inédita na Terra. Toda essa massa conceptual que tendes sobre os olhos, move-se do infinito, seu ponto de partida, e daí desce até o vosso concebível. Então esses conceitos elevados vêm do infinito e desce até nós. Então é a descida dos ideais. Para quem a procura, esta é a prova íntima, presente em cada página de A Grande Síntese, da origem transcendente da obra A Grande Síntese. Prova real, inerente ao tratado que o acompanha. Prova mais sólida que todas as provas exteriores que procurais nas qualidades do instrumento e nas modalidades de transmissão e recepção. Então, o próprio conceito que a grande síntese traz é prova de que ela é transcendente, ela está além da nossa capacidade terráquea. E a própria maneira como ela foi transmitida para nós é nova no conceito científico. O mundo, ou melhor, o ângulo visual e a amplidão de perspectiva desta síntese estão absolutamente acima de todas as sínteses humanas ao vosso alcance. Então, o ângulo de visão da sua voz, a amplidão de perspectiva desse tratado, desse resumo que é a grande síntese, está muito além, muito acima do alcance da humanidade hoje e muito mais estava acima da humanidade de 1932. No entanto, esforço-me num contínuo trabalho de adaptação, de simplificação, a fim de reduzir à vossa capacidade esses conceitos próprios de planos mais altos. Então a sua voz tem um trabalho de adaptar para que nós terráqueos possamos compreender.
Sem esse trabalho, sem esse esforço de simplificar, o tratado, a grande síntese, teria de desenvolver-se em grande parte fora de vosso concebível. Seria uma obra que nós não iríamos compreender. Então, o esforço de sua voz está aí em adaptar esse trabalho ao nosso nível de compreensão. Por considerar, então estaria fora do concebível, fora do nosso entendível, por considerar realidades superiores, inimagináveis para vós. Esse tratado satisfaz plenamente a necessidade de vossa ciência atual. A grande síntese é o Evangelho da ciência. A grande síntese satisfaz plenamente a necessidade da ciência, que é reduzir a imensa variedade de fenômenos a um princípio único. Repito que já disse lá no início do estudo de a grande síntese, que a grande síntese é um resumo comparável com aquele resumo que junta os retalhos de todas as faculdades humanas, de todos os estudos das ciências dos seres humanos, reúne esses retalhos para montar a colcha, aquela colcha que cobre a cama. Então, esse quebra-cabeça também, podemos pensar assim. A grande síntese junta todos esses retalhos para formar a colcha. Ou a grande síntese reúne todos esses conhecimentos da ciência para montar o quebra-cabeça de fazer uma síntese, porque isso é necessário, uma síntese de todo o conhecimento humano. Vedes todas as minhas argumentações convergirem para esse monismo sintético, mostrando que existe um princípio único, uma lei única, sintetizando tudo nas suas origens. A busca e a necessidade de vosso intelecto. Isso é o que nós buscamos na Terra, uma síntese, compreender o universo, fazer um resumo de todas as áreas do conhecimento humano. E isso não tinha sido feito ainda. A grande síntese tem essa capacidade de fazer isto. Minha afirmação diz: unidade de princípio em todo o universo, unidade na complexidade orgânica, unidade no transformismo evolutivo também. Em sua grandiosa simplicidade, esta ideia é a mais poderosa afirmação de vosso século, do século que passou e desse século novo, que está aí o terceiro milênio, e a grande síntese tem sim esse objetivo de preparar a humanidade para a civilização do terceiro milênio. Esta ideia, tremendamente dinâmica e fecunda, é suficiente para criar uma nova civilização. Essa ideia de a grande síntese, essa demonstração, esse tratado que é a grande síntese, esse resumo que é a grande síntese, é suficiente para criar uma nova civilização. E eu já adianto para vocês que Pietro Baldi lançou um livro chamado A Civilização do Terceiro Milênio. O conceito de lei, que cada palavra minha reafirma, é a ordem, equilíbrio, afirmação. Põe em fuga todos os niilismos, também todos os pessimismos e ateísmos. A ideia da cegueira do acaso, o por acaso não existe, da atrocidade do sofrimento, da desordem e da injustiça na criação. Ela vos torna
melhores, e vos eleva a cidadãos de um mundo maior, cidadãos do universo, conscientes das leis que o dirigem, conhecendo a lei de Deus. E se a gente voltar no tempo, nós vamos observar que na revelação que veio através de Allan Kardec, aonde está escrito a lei de Deus, na consciência. Mas uma tal síntese, um tal resumo, como a grande síntese, não podia ser alcançada por mentes imersas no relativo, mas alcançada apenas de um ponto de vista que, estando fora da humanidade, pudesse, numa visão de conjunto, contemplá-la toda. A sua voz contempla o resumo, a grande síntese, num olhar suave e sereno. Então, a grande síntese jamais poderia ser alcançada por mentes que estão ou que estavam imersas no relativo, na Terra, por exemplo. Ou seja, não podia chegar a vós, senão provindo, a grande síntese, de um plano mental superior. Só uma mente fora do relativo que vivemos, só uma mente acima do nosso nível mental, só uma mente, só uma capacidade, um ser que estivesse num plano mental superior para trazer esse resumo, a grande síntese. As páginas que se seguem justificarão estas afirmações, dando-vos novas aproximações do superconcebível que vos ultrapassa. As próximas páginas de A Grande Síntese serão mais suaves, menos física, menos química, um pouco de biologia ainda, mas serão mais mostrando a parte moral, chegando a conclusões morais, a conclusões de sentimentos nobres. E a gente observa que a grande síntese, ela é um resumo de toda a obra de Pietro Baldi. Então, nos 24 volumes de Pietro Baldi, a grande síntese resume também esses 24 volumes. Na grande síntese, desde o início, está muito claro a possibilidade, a demonstração está muito clara da queda dos anjos. E, inicialmente, os espíritas também aceitaram a grande síntese e até hoje consideram uma obra de profundo conhecimento. Emmanuel disse, a grande síntese é o Evangelho da ciência. Mas os espíritas que concordaram com a grande síntese na época em que ela foi publicada no Brasil, em 1939, eles não compreenderam a grande síntese. Sim, porque depois, quando Pietro Baldi escreve o volume Deus e o Universo, onde ele pega parte da grande síntese e descreve com mais detalhes, com mais adaptação ao entendimento da mente terráquea, do ser humano da Terra. Eles não compreenderam. Eles aí, quando ficou muito claro no livro Deus e o Universo, eles compreenderam a queda, que já estava resumida, já estava inclusa em A Grande Síntese, e aí rejeitaram a obra de Pietro Baldi. Houve umas dificuldades que dificultou muito a vida de Pietro Baldi no Brasil. Então, porque inicialmente aqueles que aprovaram a grande síntese não a compreenderam.
porque Deus e o universo explica didaticamente parte da grande síntese. Então não tinha motivo para recusar no livro Deus e o Universo o que já havia sido aceito na obra A Grande Síntese. Colocasteis vossos pontos fixos na terra, quando ao invés esses pontos fixos estão no céu, no reino de Deus. Os fatos, donde moveis, o método da observação e o instrumento da razão, fecham-vos num círculo sem possibilidade de saída. A razão e a maneira como a gente vinha fazendo nos fecha num círculo sem evolução, sem capacidade de saída. Jamais discutisteis a vós mesmos e nem pensasteis que se devesse superar vosso instrumento. Essa é a primeira coisa a fazer. O pesquisador, talvez ainda hoje, não tenha percebido que ele, como instrumento de pesquisa, tem que moralizar-se, tem que se tornar amor também. Faz parte, senão a evolução não rende, senão os objetivos ao qual ele chega são pequenos. Jamais chegaria em uma grande síntese. É necessário a chave para abrir esses mistérios mais à frente. Essa chave se chama amor. Eu quebro os grilhões e escapo do círculo em que vos haviam trancado vossa ciência e vossa filosofia. Era preciso quebrar de uma vez por todas esse anel, esse ciclo. Análise e síntese, síntese e análise, e encontrar um ponto de partida fora de vosso relativo. Um sistema filosófico ou científico pode ser uma concatenação e uma construção perfeitas do ponto de vista lógico e matemático. Mas o ponto fixo, a base de onde partes, está sempre lá, no relativo. Por isso, vossas construções são em tão grande número e tão diferentes, todas prontas a ruir, a desmoronar, logo que sejam deslocadas deste ponto fixo na terra. Muitas vezes vos isolais numa unilateralidade de concepção, elevando-vos, vós mesmos, a sistemas. Muitas vezes nós observamos cientistas elegerem-se a sistemas, nessa concepção unilateral, fruto do orgulho, da vaidade. Muitas vezes sabeis pelo poder da mente, mas depois vosso coração não segue junto. É aquele cérebro que compreendeu, mas o coração que não aderiu, não seguiu. Por isso, nos dias de hoje, nos meios também religiosos, temos uma viagem para realizar, talvez uma das viagens mais longas que faremos, uma viagem que vai do cérebro ao coração, uma viagem de mais ou menos 40 centímetros. É o cérebro que compreendeu e o coração que tem que praticar. De que serve saber, se não sabeis amar? Separais pesquisa e paixão, mas o homem é síntese, feita de luz e calor. Além disso, como pudestes crer possível chegar sozinhos, por força de análise e hipóteses, explorando os fenômenos,
com vossos sentidos limitados, os cinco sentidos limitados, há alguma coisa que ultrapassasse uma síntese parcial, isto é, a síntese máxima? Como a gente chegaria a isso? Com os cinco sentidos apenas, e usando do raciocínio? Não era possível. Só a intuição poderia e pode nos alavancar para superar essa síntese parcial, para chegarmos a compreender a grande síntese, ou ter chegado à revelação de uma grande síntese, que é mais difícil. O que tendes sob os olhos? Como pode caber em vosso pequeno mundo terreno todo o mundo fenomênico? Entretanto, eu resolvo, mas mudando de sistema. Arraso o método indutivo para substituí-lo pelo método intuitivo da inspiração, daquela mente, daquele coração de sentimentos bons que sintoniza com as mentes e as grandes almas que nos revelam, que nos ensinam. Mas nem por isso deixo de dirigir-me e de ficar aderente à realidade, verdadeira base de qualquer filosofia. Eu vos digo, as realidades mais poderosas estão dentro de vós. Conheça a ti mesmo. Olhai o mundo não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Isso é necessário. Olhar o mundo com os olhos espirituais. Os métodos dos quais tanto se ocupam certas filosofias, os métodos clássicos de pesquisa que vos parecem inabaláveis, já deram até agora todo o seu rendimento. Os métodos clássicos já deram para nós todo o rendimento possível. A pesquisa por raciocínio já deu tudo o que tinha que dar. Einstein mesmo revela que ele só foi à frente porque ele disse assim: penso 99 vezes, raciocino 99 vezes e não encontro a resposta. Paro de pensar e a resposta surge. Surge de onde? Surge como? Surge do alto. Surge por inspiração, por intuição. Então, nesse ponto, a gente lembra que, também comparando a isso, a força bruta já nos alavancou no passado. Já foi ferramenta útil para a nossa evolução. Mas a força bruta já deu tudo o que tinha que dar. Não nos alavanca em mais nada, se quisermos evoluir para a felicidade. Também a inteligência aplicada para a astúcia também já deu tudo que tinha que dar. Hoje a gente vê astutos sendo presos e etc. Então a astúcia é um engodo, é uma enganação, que no fundo vai contra o próprio astuto. Então, repetindo, a força bruta e a astúcia já deu tudo o que tinha que dar. Se a gente quer evoluir, só tem uma porta aberta, que é a porta do amor. Sim. Então, esses métodos que vínhamos utilizando já deu tudo o que tinha que dar no rendimento da pesquisa, do descobrimento do novo. São meios superados, ferramentas superadas, que não vos farão mais progredir um passo sequer. Quer progredir? A própria ferramenta, que é o pesquisador, tem que moralizar-se, porque ele precisa de uma chave para abrir as próximas portas, e essa chave é o amor.
Muito obrigado pela tolerância, pela paciência, pela concordância em estudarmos juntos a grande síntese. Fiquem todos em paz.